Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu começo uma série sobre democracia e rupturas democráticas na segunda metade do século XX. Essa vai ser a parte 1. Então vamos lá. De 1945 a 1964, nós tivemos a República Liberal Populista, que foi a Quarta República. Com o fim da Era Vargas, que foi de 1930 a 1945, o Brasil viveu o que chamamos de República Liberal Democrática, que foi de 45 a 64. Principais presidentes desse período. Nós temos o Eurico Gaspar Dutra, que foi de 45 a 50, Getúlio Vargas, que foi de 1950 a 1954, Café Filho, que foi de 1954 a 1955, Juscelino Kubitschek, que foi de 1956 a 61, Jânio Quadros, que ficou menos de um ano, que foi em 1961, João Goulart, de 61 a 1964, e em 1964 nós tivemos o golpe militar. Nessa série eu também vou estar abordando os governos desse período, ok? Então vamos começar com o governo do Eurico Gaspar Dutra, que foi de 1945 a 1950. Sua política econômica foi voltada para a valorização do café e restrições ao desenvolvimento industrial e ao sindicalismo. Ele era alinhado aos Estados Unidos devido à Guerra Fria. Constituição de 1946, que é a quinta. Ela foi considerada uma Constituição liberal. Essa Constituição, datada de 18 de setembro de 1946, retomou a linha democrática de 1934 e foi promulgada de forma legal após as deliberações do Congresso recém-eleito, que assumiu as tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. Entre as medidas adotadas estão o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte. A Carta também devolveu a independência ao Executivo, Legislativo e Judiciário e restabeleceu o equilíbrio entre esses poderes, além de dar autonomia a estados e municípios. Outra medida foi a instituição de eleição direta para presidente da República, com mandato de 5 anos. As demais normas estabelecidas por essa Constituição foram: incorporação da Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário, pluralidade partidária, direito de greve e livre associação sindical, e condicionamento do uso da propriedade ao bem-estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social. Destaque-se, entre as emendas promulgadas à Carta de 1946, o chamado Ato Adicional de 2 de setembro de 1961, que instituiu o regime parlamentarista. Essa emenda foi motivada pela crise político-militar após a renúncia de Jânio Quadros, então presidente do país. Com essa emenda, previa consulta popular posterior por meio de plebiscito. Realizado em janeiro de 1963, o país retomou o regime presidencialista, escolhido pela população, restaurando, portanto, os poderes tradicionais conferidos ao presidente da República. Eu tive como fonte desse texto a agência Senado. 1946, Plano SALT. O Plano SALT, que é a abreviatura de Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, foi um plano de metas elaborado pelo então presidente Eurico Gaspar Dutra para reorganizar os gastos públicos e privados em obras estratégicas nestas áreas. Eurico Gaspar Dutra viu o mundo de forma diferente de Vargas, pois Vargas era nacionalista e estatizante, e Eurico era privatizante e era alinhado com os Estados Unidos. Nos primeiros 2 anos de governo, Eurico Gaspar Dutra era mais liberal e contrário às intervenções estatais, e com isso aumentou as importações. O aumento das importações fez com que se esgotassem as reservas cambiais do Brasil. A partir daí, ele começou a diminuir as importações e incentivar a indústria brasileira. Nas décadas de 1950 e 1960, o principal debate econômico no Brasil foi a busca do desenvolvimento, entendido enquanto um processo de industrialização e de urbanização, semelhante àquelas atravessado por países da Europa Ocidental e pelos Estados Unidos. Naquela época,
o presidente anunciou o plano de metas baseado no Nacional Desenvolvimento. A expressão Nacional Desenvolvimento significava um projeto de desenvolvimento nacional que implicava na necessidade de o Estado atuar no planejamento econômico e no financiamento da produção, não excluindo capital estrangeiro. Essa definição caiu em concurso público. Bom, agora vamos ao governo de Getúlio Vargas, que foi de 1950 a 1954. Vargas, que tinha um perfil nacionalista e desenvolvimentista, defendia uma grande intervenção do Estado na economia para que o Brasil pudesse se desenvolver. Ele permite que empresas estrangeiras possam ficar no Brasil, mas que 50% dos lucros deve ser reinvestido no Brasil. Ele se concentrou na área de petróleo e energia, e nessa gestão ele criou a Petrobras e a Eletrobras. 1953 foi a criação da Petrobras. Com o slogan "O petróleo é nosso", ele defende que o petróleo deve ser explorado por empresas nacionais, que resultou na criação da Petrobras em 1953. 1954, projeto para a criação da Eletrobras. A criação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A., que é a Eletrobras, foi proposta em 1954 pelo presidente Getúlio Vargas. O projeto enfrentou grande oposição e só foi aprovado após 7 anos de tramitação no Congresso Nacional. Em 25 de abril de 1961, o presidente Jânio Quadros assinou a Lei 3.890-A, autorizando a União a constituir a Eletrobras. A instalação da empresa ocorreu oficialmente no dia 11 de junho de 1962, em sessão solene do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, a CNAEE, no Palácio Laranjeiras, no Rio de Janeiro, com a presença do presidente João Goulart. Esse texto eu tirei lá do próprio site da Eletrobras, ok? Vargas sofria grande oposição, pois grande parte dos políticos defendiam que o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil deveria acontecer a partir de capital estrangeiro e sem a interferência do Estado, pois eles eram comprometidos com capital estrangeiros como a Standard Oil e Light and Power Company, por exemplo. Devido ao aumento do custo de vida, a população começou a apoiar os opositores de Vargas, com destaque à greve do 300 mil e à marcha da panela vazia. Ele, então, nomeou João Goulart para ministro do Trabalho, que tinha boa relação com os trabalhadores, mas a oposição ficou ainda mais insatisfeita. A oposição não tinha força suficiente para derrubar Vargas. O jornalista Carlos Lacerda, que era o maior opositor de Vargas, usava o seu jornal para denunciar diariamente os atos de corrupção do governo. Com o atentado da Rua Toneleiro no dia 5 de agosto de 1954 contra Carlos Lacerda, fez com que a oposição tivesse o motivo perfeito para derrubar Vargas. No atentado, morreu o segurança de Carlos Lacerda, o major da aeronáutica Rubens Vaz, e com a investigação, a polícia descobriu que um dos envolvidos no atentado era a segurança de Vargas. Depois desse episódio, instalou-se uma crise política, aumentando a oposição contra Vargas para que ele renunciasse. Na manhã do dia 24 de novembro de 1954, Getúlio se suicidou com um tiro no coração. Após o suicídio de Vargas, tivemos um ano de governo de Café Filho. Bom, no próximo vídeo eu começarei a falar sobre esse governo de Café Filho, ok? Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.